Era uma tarde cinzenta em Lisboa, quando Ana comprou aquele anel de prata numa casa de penhores no Bairro Alto. Custou-lhe 40 euros, um capricho impulsivo para preencher o vazio no dedo onde outrora usara uma relíquia de família. Ana era estudante de Física na Universidade de Lisboa, uma mente racional que acreditava apenas no que podia medir, testar e provar. Não havia espaço para mistérios ou sinais do destino na sua vida meticulosa. Mas aquele anel, simples e sem adornos, mudaria tudo. 3 dias depois, enquanto esperava pelo café no balcão de uma pastelaria perto da faculdade, o metal aqueceu. Não era o calor do corpo dela, nem o vapor da máquina de expresso. Era como se o anel pulsasse com uma febre própria, apenas quando o barista, um homem calmo chamado Miguel, se aproximou para entregar a chávena. Ana sentiu um arrepio subir pela espinha, mas atribuiu ao cansaço das noites em claro a estudar mecânica quântica. Sacudiu a mão e seguiu para a aula, esquecendo o incidente. Mas o calor voltou, insistente, como um sussurro que não se cala. Na sala de reuniões do Departamento de Física, durante uma orientação com a professora Sofia, o anel aqueceu novamente. Sofia, uma mulher respeitada nos círculos académicos, inclinava-se sobre o projeto de tese de Ana, falando de entrelaçamentos quânticos. O metal ardia contra a pele, uma queimadura sutil que durava enquanto Sofia estivesse perto. Ana interrompeu a conversa, confusa. Desculpe, o meu anel. Está quente. É estranho. Sofia sorriu, atribuindo ao stress, mas Ana notou algo nos olhos dela, uma sombra fugidia, como se escondesse um segredo. O calor dissipou-se quando Sofia se afastou. O terceiro episódio veio numa aula de yoga improvisada num ginásio do Chiado, para onde a colega de quarto, Rita, a arrastara. Durante uma pose guerreira, o anel inflamou-se ao ponto de Ana perder o equilíbrio. A instrutora, uma mulher enérgica chamada Teresa, correu para ajudá-la. Estás bem? Pareces perturbada. O calor persistiu enquanto Teresa a tocava, guiando-a de volta à posição, e só arrefeceu quando ela se afastou. Agora, não era coincidência. Era um padrão, e padrões pediam investigação. Ana mergulhou na experiência com a precisão de uma cientista. Registou tudo num caderno de laboratório: datas, horas, locais, proximidade a pessoas, variações de temperatura medidas com um termómetro infravermelho que comprara. O anel aquecia consistentemente perto daqueles três: Miguel, o barista, Sofia, a professora, Teresa, a instrutora. Sempre entre 3 e 4 graus Celsius, ativando-se a 3 metros e atingindo o pico a 1 metro. Testou obsessivamente, visitou a pastelaria diariamente, confirmando que só Miguel provocava a reação, marcou mais sessões com Sofia, sentindo o calor cada vez, regressou ao yoga, onde Teresa era o gatilho infalível. Ninguém mais, nem Rita, nem outros professores, nem estranhos na rua, causava o mesmo. A mente de Ana fervilhava de hipóteses: seria um defeito térmico? Uma reação química ao suor deles? Mas nada encaixava. Levou o anel a um amigo, um estudante de engenharia de materiais chamado Pedro, que o analisou no laboratório da universidade. Isto é louco, Ana, disse ele após horas de testes com espectroscopia e raio-x, a circuitos microscópicos embutidos. Não é joalharia comum, é tecnologia avançada. Parece um sensor bioelétrico, capaz de detectar campos eletromagnéticos humanos específicos, talvez padrões neurológicos. E é um elemento térmico que aquece deliberadamente quando detecta algo. A revelação abalou Ana. Alguém construíra aquele anel para identificar pessoas com características únicas. Mas quais? Em vez de fixar-se no artefacto, virou-se para os alvos. Observou-os com uma paciência obsessiva, escutando conversas casuais, fazendo perguntas subtis. Miguel, o barista, era um antigo enfermeiro de emergência em Setúbal, que abandonara a profissão por sentir demais. Era como se carregasse a dor dos pacientes no meu corpo, confessou ele um dia, quando a pastelaria estava vazia. Dor física, não só emocional. Tinha de fugir disso. Sofia, na universidade, evitava tópicos sensíveis nas aulas, admitindo uma vez: não suporto ver sofrimento retratado, sinto na pele, como se fosse meu. Teresa, após uma aula, partilhou: trabalho com crianças autistas em Almada. Sinto que elas sentem, mesmo sem palavras. Uma vez, percebi a dor de dente de um miúdo só pelo eco no meu maxilar. Ana pesquisou febrilmente: sinestesia tátil espelhada, uma condição rara onde os neurónios espelho hiperativos fazem alguém sentir fisicamente as sensações alheias. Raro, 1 em 100.000. E ela encontrara 3 em Lisboa, detectados por um anel. Mas porquê? A casa de penhores tinha registros.
O dono, um homem idoso chamado Carlos, verificou, vendido por um jovem, Rui Mendes, há 2 meses. Disse que era da mãe falecida. Ana obteve o contacto e ligou. Rui, um rapaz de 22 anos com olhos cansados, concordou em encontrar-se num café no Rossio. Era da minha mãe, doutora Isabel Mendes, explicou, segurando o anel com reverência. Ela era neurocientista no Instituto de Medicina Molecular, especializada em sinestesia. Construiu isto para detectar padrões neurológicos de pessoas como ela, com sinestesia tátil espelhada. Sofria imenso, sentia a dor do mundo, isolava-se. Queria encontrar outros para formar uma rede de apoio, provar que não estavam sós. Mas Isabel morrera de um derrame súbito, aos 48, antes de publicar. Rui vendera o anel por necessidade financeira. Aqui, a dor de Ana explodiu. Porque ela reconhecia aquela condição, não em si, mas na sua irmã mais nova, Clara. Há 3 anos, desde os 17, Clara isolara-se no apartamento dos pais em Cascais. Recusava sair, evitava multidões, chorava com notícias de tragédias. O mundo dói demais, dizia. Diagnosticada com ansiedade grave, depressão, agorafobia. Nada ajudava. Mas agora Ana via, Clara sentia literalmente a dor alheia. Não era fraqueza, era uma maldição neurológica. E o pior? Ana recordava o passado sombrio da família. O pai, um empresário de sucesso em exportações de vinho no Douro, fora traído por sócios anos antes. Um esquema fraudulento, documentos falsos, desvio de fundos, levando à falência. O pai suicidara-se, deixando a mãe viúva e as filhas destroçadas. Ana, racional, enterrara a dor em estudos. Clara, sensível, absorvera tudo, a traição como uma ferida aberta, sentindo a agonia do pai ecoar no seu corpo. Mas o anel revelou mais. Ao testá-lo perto de familiares e conhecidos, aqueceu perto de um tio distante, o advogado da família na época da falência. E perto de uma antiga amiga da mãe, envolvida em círculos sociais de Lisboa. Ana investigou, aqueles 3, Miguel, Sofia, Teresa, não eram aleatórios. Eram pseudónimos, rostos mudados. Miguel era o antigo contador do pai, que fugira para uma vida simples. Sofia, a consultora financeira que assinara os papéis falsos. Teresa, a secretária que testemunhara tudo em silêncio. Eles tinham sinestesia tátil espelhada, sentiam a dor que causavam, mas escolheram o silêncio por medo, ganância ou cobardia. A traição não fora acidental, fora um conluio que destruíra a família. A mãe de Rui, Isabel, descobrira os anos antes, construindo o anel para os expor, mas morrera antes. Agora, Ana herdara a ferramenta. A fúria cresceu devagar, como um vinho envelhecido que azeda. Ana planeou a vingança com lógica fria, mas impulsionada pela dor sufocada. Primeiro, Miguel, confrontou na pastelaria, mostrando o anel. Sentes a dor que causaste ao meu pai, não é? Aqueles números falsos que assinaste. Ele empalideceu, confessando, eu sentia tudo, a angústia dele, como se fosse minha. Mas tinha dívidas, família para proteger. Calei-me. Ana não perdoou, denunciou à polícia com provas antigas que desenterrara, invocando leis portuguesas contra a fraude financeira. Miguel perdeu o emprego, enfrentou julgamento, e a culpa física que sentia multiplicou-se em prisão. Mas Ana sentiu o custo, noites de insônia, onde revivia a morte do pai, questionando se a vingança curava ou envenenava. Depois, Sofia. Na universidade, Ana infiltrou-se nas suas aulas, usando o anel como prova. Tu sentiste a traição no teu corpo, como eu sinto agora a tua presença. Sofia admitiu, cada reunião, eu sentia o desespero dele. Mas o dinheiro prometido era tentador, e o silêncio parecia mais fácil. Ana expôs e-mails antigos ao reitor, invocando códigos éticos académicos. Sofia foi demitida, a reputação destruída. A imprensa lisboeta cobriu o escândalo, reabrindo o caso da falência. Mas a vitória amargou. Ana via nos olhos de Clara o reflexo da sua própria raiva, uma imitação tóxica que piorava a condição da irmã. Teresa foi a mais dura. No ginásio, Ana aproximou-se. Tu viste tudo, sentiste a dor dele no teu peito, e escolheste calar. Teresa chorou, era jovem, aterrorizada. A sinestesia tornava cada mentira uma agonia física, mas o medo era maior. Ana arranjou testemunhas, levando a um processo civil por cumplicidade. Teresa perdeu o emprego, isolou-se, e quando o sofrimento de Clara. Mas agora, a vingança borbulhava para o clímax.
Ana reuniu-os no encontro forçado num café deserto no Príncipe Real, usando o anel para os confrontar coletivamente. Vocês sentem a dor alheia, mas causaram a minha. O silêncio de vocês matou o meu pai. Eles imploraram perdão, revelando detalhes. O esquema fora liderado por um sócio poderoso, ainda impune. Ana expôs tudo, levando a uma investigação policial que abalou círculos empresariais em Portugal. No entanto, o preço veio. Clara, exposta à intensidade emocional da vingança, piorou, as sensações alheias amplificadas pela fúria de Ana faziam-na colapsar. Estás a tornar-te como eles, Ana. A dor que infliges volta para mim. Ana parou, confrontando o vazio. A vingança não trouxera paz, só mais silêncio quebrado por ecos de traição. Meses depois, com os traidores punidos, Miguel preso, Sofia exilada, Teresa arruinada, Ana devolveu o anel a Rui. A tua mãe queria ajudar, não destruir. Mas o dano estava feito, a família fragmentada, a confiança perdida. Ana aprendeu que a empatia extrema era uma lâmina de dois gumes, sentir a dor alheia podia curar ou vingar, mas o custo era sempre o próprio coração. Em Lisboa, sob o sol implacável, ela caminhava sozinha, o dedo nu, carregando o peso invisível das escolhas que a mudaram para sempre.